Sejam todos bem-vindos ao EcoCast, o canal que simplifica as práticas ESG para a sua empresa. O EcoCast tem o apoio da Rede Farroupilha, o maior revendedor Ipiranga do sul do Brasil, Confraria do Açaí, o melhor açaí do RS e Purificata, água pura para todos. Hoje nós estamos aqui com um convidado, digamos, dois convidados, né? O Guilherme e a Gabriela, né? Nós vamos estar falando um pouco aqui sobre a COP16 que aconteceu agora na Colômbia. E temos algumas novidades nesse episódio, né? Nós mudamos de estúdio aqui, estamos fazendo o primeiro episódio no estúdio novo, né? Que seja o primeiro de muitos, né? Então sejam todos bem-vindos, né? Gabriela e Guilherme. É uma alegria estar com vocês aqui e falando uma pauta tão importante que foi esse evento aí, que é a Conferência das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, né? Está na sua 16ª edição. Queria que o Guilherme explicasse um pouquinho como foi essa participação tua lá, né? Em loco, né, o que tu percebeu lá desse evento, né, introduzindo um pouco essa temática, o que é a COP16? Tá bem. Então, é bom até a gente começar já, diferenciando, né, a COP do clima e a COP da biodiversidade, para tirar essa confusão que às vezes acontece. Então, as duas conferências da ONU começaram a partir da ECO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, né. E aí se estabeleceu então a Conferência do Clima, que é hoje a gente está na 29ª edição, e também se estabeleceu a Conferência das Partes para a Biodiversidade, que é essa da qual eu participei lá na Colômbia, e essa está na 16ª edição. A COP da Biodiversidade acontece a cada 2 anos e a COP do Clima acontece anualmente. E aí elas têm assuntos que se relacionam, né, porque perda de biodiversidade e a questão das emissões de gases de efeito estufa, das mudanças climáticas, elas têm várias nuances que uma interfere na outra. Então quando a gente tem, por exemplo, perda de habitats, normalmente tu tem emissão de mais gases de efeito estufa e prejudica a questão da nossa luta contra as mudanças climáticas. E o contrário também, né, quando a gente tem os efeitos das mudanças climáticas, com mudança de temperatura, mudança de acidificação dos oceanos, aumento da temperatura da água dos oceanos, isso também interfere em perda de biodiversidade. Então elas são, apesar de serem distintos os eventos, né, eles têm muitas coisas em comum. E eu tive lá na COP16 na Colômbia participando, fazendo parte da delegação da Igreja Anglicana, que esteve presente lá com uma delegação que tinha representantes de diferentes partes do mundo que eram da Igreja Anglicana e que estavam lá porque são uma organização que pode ter parte na negociação, né, fazer pressão para que sejam buscados objetivos mais ambiciosos, digamos assim, de financiamento, de preservação de áreas. E eu estava representando o Brasil dentro da delegação da Comunhão Anglicana nessa COP, então tive essa oportunidade de estar participando lá, né. Até uma novidade, que esse ano foi pela primeira vez, o público pôde participar de uma COP. Não tinha essa questão de troca, era só que os governos que podiam estar junto e o público pôde participar. O Hub, que era o Faith Hub, que tinha parte só das igrejas, de todo mundo reunido, era mais para ter essa troca entre as pessoas e conseguir não só os políticos, mas as pessoas mostrarem as suas necessidades de cada país, porque cada país tem o povo originário, tem a sua cultura, então para eles conseguirem incluir isso num documento que tem que englobar o planeta inteiro. Essa foi a primeira vez que teve uma ampla participação da população, então eles até tinham 2 espaços lá na conferência, um que era a área azul, onde estavam rolando essas negociações entre as partes, entre os representantes dos países, e tinha a parte que era a zona verde. Essa zona verde, ela tinha muita integração com a cidade, ela era feita no centro da cidade, numa praça pública, em vários outros espaços na cidade também, onde podiam ser apresentados projetos e produtos baseados em soluções da natureza, baseadas em comunidades locais, aí que tinham várias estantes para mostrar os produtos, tinha estande de café, estande de frutas e outros tipos de insumos retirados da natureza da região, e passavam nessa parte que tinha mais acesso, assim, passavam 40.000 pessoas por dia. Então foi um marco dessa COP ter uma grande participação popular. Tu diria que essa grande adesão, participação popular teve alguma coisa a ver com os eventos climáticos, essas mudanças que a gente teve agora em diversas cidades do mundo, né? A gente está sofrendo aí com impactos. Eu acho que essa maior adesão teve a ver com isso? Eu acho que sim, e acho que também tem alguns outros motivos que podem explicar isso, né. Foi, por exemplo, a primeira vez que essa COP da biodiversidade foi sediada na América do Sul. Uhum.
Também foi sediado na Colômbia, que depois do Brasil é o segundo país com mais biodiversidade do mundo. Então, eu acho que ter um espaço para exibição das soluções locais e também um esforço do governo da Colômbia de tornar a COP um evento mais inclusivo, onde fosse mais ouvidos os povos originários, as comunidades tradicionais. Então tudo isso confluiu para que ela tivesse essa grande participação popular, né. Esse é o lado bom da COP, né, depois a gente pode falar um pouquinho da parte não tão boa e decepcionante, por as negociações de financiamento. Acho que a gente vai conseguir entrar agora mais. Primeiro a gente fala Mas acho bonita e depois a gente vai para as partes dos documentos chatos. sempre tem, né, os 2 lados, né, a gente sabe aí que a gente tá vivendo um momento muito delicado na questão climática, né, então a gente sempre vai ter os lados positivos, os negativos que a gente tem que tentar corrigir aí, a gente tem infelizmente, estamos correndo contra o tempo, né. E eu acho que eu queria até aproveitar o ensejo então para começar falando dos pontos positivos, né, o que foi estabelecido nessa COP de mais relevante, né, Guilherme, Uhum. poderia passar pra gente. Tá. Então eu destacaria, assim, 2 pontos que foram 2 conquistas-chave dessa COP, né. O primeiro foi a criação de um corpo subsidiário para dar voz e que seja permanente, né, para os povos originários e comunidades tradicionais. Então agora, junto às Nações Unidas, vai ter esse organismo que vai dar espaço para os povos originários, para os povos indígenas, povos, quilombolas, estarem participando dessas negociações, terem voz ativa, né, e o que antes era um organismo temporário foi transformado nessa COP em um organismo permanente de interlocução junto à Que é o ONU. quadro global, né. Esse é o corpo, subsidiário de povos indígenas e originários. Esse foi o nome que eles deram para essa organização dentro da Certo, certo. Ela esse é um do ponto. framework todo de toda a COP, querendo ou não. Isso, É não pra eles terem mais voz. e não só na COP, daí junto à ONU, além desses períodos onde são, feitos os eventos de 2 em 2 anos, né. Porque querendo ou não, com a tecnologia que a gente tem disponível hoje, a gente tá aprendendo com os povos originários, como eles fizeram, porque eles viveram em equilíbrio com a natureza por séculos. É. Então como que a gente pode continuar com o crescimento econômico, sem prejudicar o meio onde a gente vive, observando o que eles faziam que era muito simples no passado e tentar trazer hoje com a tecnologia para nos ajudar. Em termos de tecnologia de sustentabilidade, quem tinha os mais avançados recursos eram os povos originários, que viveram milhares de anos em Sim, e como é que foi a aceitação dessa proposta? Teve algum nível de resistência, né, como sempre tem, principalmente dos países do norte global, assim. Mas eu acho que esse tema já está sendo debatido com mais seriedade, com mais espaço nos últimos anos. Então acho que foi uma tendência natural também que isso seja incorporado oficialmente junto às Nações Unidas. Então, eu acho que era esperado e que bom que se conseguiu ter esse espaço novo, assim, para ouvir essas vozes, né. E o outro ponto, positivo dessa COP, que também se relaciona com esse assunto, foi a criação do Fundo de Cali. O Fundo de Cali vai ser uma nova, reserva, né, que vai ser criada. Até explicando, né, o nome veio porque foi a Vai ser- COP16 em Cali, na Colômbia. Isso, é a cidade onde foi a sede dessa edição da COP. Então foi criado esse fundo e o que ele representa? Existe uma série de bancos de informações digitais com sequenciamento genético de, espécies de animais, de, Sementes, sementes. de tudo que a gente possa imaginar do planeta, porque a semente do açaí que a gente tem aqui pode não ser a mesma semente do açaí que tem na Colômbia. Então, indústrias farmacêuticas usam muito isso para compostos novos de medicamentos, para novos cosméticos, e aí esse fundo foi criado para tentar padronizar essa questão de a quem pertence aquele DNA, aquele RNA ou o código genético da fruta. Isso. E hoje essas informações elas estão em grandes bancos de dados abertos, onde as farmacêuticas ou as indústrias de cosméticos e alimentos vão lá, captam essa informação, utilizam nos seus produtos, mas não dão nenhum retorno para quem detinha aquele saber, ancestral, assim, né, para o país aonde aquela biodiversidade foi descoberta. E pra manter ela, né, Isso, então agora só usar, né, com esse justamente manter. exatamente. E aí com esse fundo, 1% do lucro ou 0,1% da receita desses produtos baseados nesse tipo de informação que no final das contas vem da biodiversidade, vai ser devolvido para as comunidades locais e para os países aonde eles captaram esses dados inicialmente, né.
Até um simbolismo aí falando do fundo de Cali, né, a Colômbia é um dos países mais biodiversos do mundo, né, então foi escolhido a dedo realmente, essa COP acontecer na Colômbia, né, É, que tem tudo a ver com esse assunto, né. Poderia falar então um pouquinho mais de como que aconteceu as demais da onde surgiu a COP, né, como é que surgiu essa conferência, da onde que ela, assim, ela veio? tá. Eu acho que é bom agora a gente falar da COP anterior que aconteceu em Montreal, no Canadá, e aonde foi estabelecido esse novo marco da biodiversidade global, que é o, Marco da Biodiversidade Global Kunming-Montreal. Esse é o nome desse documento que foi assinado na COP de 2022, lá no Canadá, onde ficou determinado 23 objetivos específicos e 4 objetivos globais para que a gente atinja até 2030 e 2050. Uhum. E aí, um principal objetivo que foi, demarcado lá nessa COP anterior, era que a gente preserve 30% das áreas territoriais e 30% das áreas, dos oceanos, e que se recupere também 30% das áreas degradadas até 2030. Então por isso que ele é o objetivo 30 por 30. E agora nessa COP, na COP16, ela foi uma boa oportunidade de ver como estava a rota, né, de cada país para atingir esses objetivos. E infelizmente a maior parte não está cumprindo aquilo que foi acordado lá na COP anterior, em termos de financiamento e em termos de áreas para serem preservadas. Então era a chance de regulamentar as questões de financiamento, que no final das contas é o que mais impulsiona, né, a capacidade dos países de preservar essas áreas que precisam ser preservadas. Teve uma polêmica nesse sentido, né, eu acho que foi, acredito que até com o próprio fundo de cobrar, digamos assim, o financiamento de países em desenvolvimento também, né. Então como é que tu enxerga isso, assim? Tu acha que realmente ocorreu um desbalanço, assim, em termos geralmente os países mais desenvolvidos são os que estão poluindo mais, né, enfim, degradando mais o meio ambiente. Pois é, se a gente pegar, por exemplo, a Conferência do Clima, ela já está bastante polarizada, né, porque lá é bem clara essa distinção entre os países do norte global, que foram aqueles que já emitiram bastante gases do efeito estufa e enriqueceram, né, em boa parte por ter uma economia desenvolvida. E no outro lado, a gente tem os países em desenvolvimento, que hoje são chamados de países do sul global, né, que pega toda a América Latina, a África, as ilhas do Pacífico, hã, parte da Oceania, exceto a Austrália, que a Austrália é considerada do norte global. Esses países que já têm mais desenvolvimento, eles foram os grandes responsáveis pelas emissões, de gases de efeito estufa que causaram as mudanças climáticas que a gente já começa a sofrer. Só que os países que são atingidos primeiro e que têm mais dificuldade de lidar com os efeitos das mudanças climáticas são os países do sul global, que não têm infraestrutura e não têm tanto poder de financiamento, né, para prevenir, para adaptar as cidades e deixá-las mais resilientes a efeitos climáticos extremos, por exemplo, né. E a gente viveu isso na pele aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né, com as enchentes. Um belo exemplo de como o Brasil não é tão bem, nosso estado não é bem preparado para esse tipo de acontecimento. Eu acho que, né, tu falou aqui dos eventos climáticos aqui, mas agora recentemente a gente tá vendo lá na Espanha problemas muito semelhantes que ocorreram aqui, né. Claro que aqui a gente teve alguns problemas de escoamento, né, que lá não foi tão grave, mas enfim, tu vê que tá ocorrendo a nível global, né, isso tudo, então a gente não tem como fugir, né, não é uma coisa de um só, então é de todos, né. E a gente pode colocar na conta também a parte de grandes incêndios que a gente teve no Brasil. Esse foi um dos piores anos no período seco, né, de incêndios aqui no Brasil. Então a discussão que na COP do clima já vinha bastante polarizada, na COP da biodiversidade está tomando um caminho parecido, onde também os países que mais se beneficiam das patentes, por exemplo, dos produtos, baseados em biodiversidade, né, das informações genéticas, são os países do norte global. E essa riqueza de biodiversidade, ela está principalmente no sul global, né. O Brasil é o país com mais biodiversidade do mundo, a Colômbia é o segundo país, e assim, a gente pode falar de vários outros países do sul global onde estão essas riquezas. Então a grande discussão é sobre o financiamento. A gente precisa que os países do norte, que têm mais poder de financiamento e que aproveitam mais esses recursos, financiem as atividades de preservação, conservação e reparação no sul global. Então essa foi a grande discussão, essa era o principal expectativa da COP, e essa discussão ela não chegou num consenso e ela continua um pouco em aberto, a questão de financiamento. Mas tu acha que essa parte aí dos recursos genéticos, tu acha que veio pra dar uma balanceada então
A parte do fundo de Cali foi uma grande conquista, ela já aponta nessa direção e ela é importante, mas ela não é a principal discussão, né. A principal discussão de financiamento lá era para se atingir aquilo que foi estabelecido na COP de 2022 em Montreal. A gente precisa de 700 bilhões de dólares de investimento por ano para a gente atingir aquilo que se planeja nos objetivos desse marco da diversidade global até 2050. E o que foi investido não chegou a $1 bilhão, então a gente está muito longe, o gap, né, a distância que tem entre o planejado e o que realmente foi investido ainda é enorme. Uhum. E o que mais a gente poderia estar discutindo aqui é relativo a COP foi um evento muito grande, né, teve diversas inspirações, projetos apresentados, né, eu queria que escorrer um pouco aqui do que tu chamou mais atenção lá, o que foi mais inspirador pra ti, que tu acha que tem potencial, tu acha que vai futuramente, gerar bons frutos, né, para o meio ambiente. Então, eu acho que a gente estava participando lá como uma delegação de uma igreja, né, de uma organização, religiosa, mas que tinha capacidade de articular e de conversar com outros atores, né, inclusive com representantes de outros governos. E a gente teve 2 encontros, bilaterais que eu acho que foram bem, interessantes. Um foi com os representantes do Ministério do Meio Ambiente de Seychelles e de Vanuatu. Vanuatu é uma ilha no Pacífico e eles, por serem uma ilha, né, com uma população pequena e que vive basicamente diretamente dos recursos que eles conseguem com pesca e direto com o turismo, a biodiversidade, então é uma economia fundamentalmente baseada na biodiversidade. E eles já enfrentam, um declínio ao acesso a recursos naturais, de pesca e tal, por causa dos impactos das mudanças climáticas. Então eles já tiveram, boa parte dos recifes de coral, né, sofreram branqueamento, então começa a ter menos recurso pesqueiro. Um país que vive do turismo, como é o caso de Seychelles. Seychelles é uma ilha na África, perto de Madagascar ali, e eles têm uma população de menos de 100 mil habitantes. E boa parte da economia deles é advinda do turismo, né. E aí, quando tu começa a ter perda da biodiversidade, deixa de ser um lugar tão atrativo para ir turismo. Então, esses são países que já cumpriram aquilo que estava acordado no acordo no marco da biodiversidade de Montreal. Eles já reservam e já protegem mais do que 30% das suas áreas naturais. Só que eles estão lá pedindo ajuda e fazendo pressão para que os outros países, né, os grandes poluidores também passem a preservar suas áreas, e recuperar aquelas áreas que foram degradadas. Eles precisam que isso aconteça em uma escala global. Então a gente lá teve a oportunidade de conversar com eles, entender essas demandas deles, né, e tentar amplificar esse pedido deles para que outros países, e inclusive para ver em que meios a gente poderia fortalecer aquilo que eles estão pedindo, né, em outros eventos como esse, para que eles tenham mais chance de explicar, né, o quão eles estão sendo prejudicados e o quão injusta é essa correlação de poderes entre os países, né. Que estão E tu sentiu, assim, de representantes de outros países, assim, tu sentiu o que te chamou mais atenção de discursos, assim, te impactaram e tu acha que foi praticamente um compromisso firmado? Lá teve um momento que foi a abertura das discussões de alto nível, que eles chamam, que era a parte onde chegavam os ministros do meio ambiente de vários países para depois. A primeira semana é basicamente uma discussão técnica, assim, entre os técnicos dos países, tá? E a segunda semana ela é mais política, onde chegam os representantes, daí chegou lá a Marina Silva, a Sônia Guajajara e os ministros do meio ambiente dos outros países. E então, nesse discurso de abertura, eu vi, por exemplo, o discurso do Gustavo Petro, o presidente da Colômbia, e eu acho que ele falava muito claramente, assim: "A gente precisa fazer uma mudança no modelo econômico que a gente, tá vivendo para que a gente". A nível global, né? Pra que a gente possa continuar a ter a qualidade de vida que a gente tem hoje, né, porque essa qualidade de vida depende da biodiversidade, depende de uma série de serviços ecossistêmicos que são advindos de áreas principalmente preservadas, né, ou de ter o mínimo de resiliência nos países, que só é possível tendo floresta de pé, tendo manguezal funcionando. Às vezes às vezes o exemplo tem que ser mais o exemplo, né, tem que sentir mais na pele, né, tu falou aqui da ilha ali, que praticamente vivia de turismo, né. Enfim, tu imagina tu perder toda tua beleza natural, tu não tem mais nenhum atrativo, a tua economia vai, né, embora.
Então, né, às vezes a gente demora um pouco a perceber, né, como a gente percebeu aqui, veio a enchente, a gente percebeu essa necessidade de mudança muito mais na pele, né, do que anteriormente a gente pensava, né. Uhum. Muita gente pensava: "Ah, isso nunca me atingiu, nunca me atingiu", o Brasil nunca tem desastre natural nenhum, Né. né, e agora tá aí na nossa porta, né. Eu acho que é bem importante essa reflexão, né. A gente tem que olhar um pouco por questão de magnitude. São ilhas pequenas que cumpriram o seu papel. E as consequências que elas vão sofrer, com certeza, são muito maiores do que, digamos, o Brasil, os Estados Unidos, países da Europa, que têm uma população, um território muito maior. É mais difícil de conseguir controlar os 30%? Com certeza. Mas as consequências são sentidas primeiro pelos menores. Os maiores só vão tomar alguma posição e vão mudar quando as consequências começarem a aumentar. A gente sabe, os Estados Unidos é a maior potência que a gente tem. A gente teve recentemente o furacão Milton, que devastou grande parte da Flórida, e eles sentiram na pele que as mudanças climáticas não é só porque é uma região, um estado que está acostumado a ter furacão, que não vai sentir essa mudança climática e não vai ter um furacão de grande magnitude e um outro vindo uma semana e meia depois. Então as atitudes talvez, o Milton aconteceu um pouco antes da COP, eles talvez estivessem mais abertos e mais preparados para tentar dizer: "Não, tudo bem, vamos tentar diminuir e mudar o nosso modelo de negócio". Porque a Revolução Industrial, ela criou um modelo onde a gente faz para consumir e a gente não pensa no que vai acontecer depois do consumo e quanto que a gente gastou do mundo para poder produzir aquilo. E agora a gente chegou à conclusão de que, na verdade, a gente precisa pensar antes na qual a consequência, o custo para o planeta, para eu produzir, para eu ter a mesma qualidade de vida que eu tenho agora. E talvez eu tenha que mudar essa qualidade, mas sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar a própria população e manter o crescimento, porque o capitalismo é o que a gente vive, a gente precisa de uma economia forte. Pois é, e falando dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos não é nem signatário do acordo da biodiversidade, então eles não estavam nem lá sentados para discutir. Isso é um problema grave, né, a maior economia do mundo não tá na mesa de discussões. Sim, a gente falando do clima, enfim, como é que tu correlata, assim, a biodiversidade e as mudanças climáticas, assim, como é que a gente pode correlatar isso? Né, porque o próximo assunto que a gente vai falar é sobre a COP30, né, que vai ser no Brasil, sobre o clima, então queria já puxar esse gancho, né, pra gente fazer essa correlação. Aham. É, pois é. Tá ficando cada vez mais evidente a ligação entre os 2 assuntos, né, isso foi ressaltado pela Sônia Guajajara, por exemplo, no discurso dela lá na COP. A gente está tendo agora no Azerbaijão a COP29 e a gente vai ter no ano que vem a COP30 em Belém, que é bem interessante porque é dentro do bioma da Amazônia, né, então a gente vai ter uma COP sediada no bioma amazônico. E os assuntos se relacionam porque se a gente tem mudança de uso e ocupação do solo e a gente tem remoção de florestas, a gente tem perda de biodiversidade e a gente acaba com os principais pontos de remoção Hum. de É um desequilíbrio, né, tudo é equilíbrio, né. um desses, pontos de remoção de gases do efeito estufa e pelo contrário, né, quando a gente começa a derrubar a floresta, a gente começa a aumentar as emissões. E aí, quando a gente tem perda de biodiversidade e maiores incentivos para emissões de gases do efeito estufa, tudo entra numa espiral que vai se retroalimentando e vai tornando cada vez mais difícil frear esses mecanismos, né. Então, por isso que todos os assuntos eles são muito, emergenciais, né, as mudanças elas tinham que acontecer para agora. Eu tive num evento lá dentro da COP, onde estava se discutindo financiamento. E um dos problemas que o pessoal, apontava é que muitas vezes os mercados para fazer as compensações e, por exemplo, obter dinheiro dos fundos de investimento e aplicar em iniciativas e projetos de restauração, de conservação, eles não estão maduros o suficiente. Então as empresas não querem colocar dinheiro porque eles não têm, às vezes, as métricas adequadas para tu comprovar junto aos investidores que tu fez aquele projeto, que tu atingiu resultados significativos. Então eles falavam: "O mercado ainda não amadureceu, precisaria de tempo para amadurecer", né. O problema é que os impactos são tão graves e a velocidade com que os impactos estão se somando e se acumulando, nos levam para um caminho que a gente não teria esse tempo de esperar que os mecanismos, Calculativo de será que vai dar um resultado positivo ou negativo? Esse projeto vai funcionar? Não vai? tu acha que a gente tem essa encruzilhada, assim, de Tu acha então que, essa incerteza do mercado, digamos assim, né, pra ir pra realmente acontecer as coisas, passa por uma falta de
de corpo técnico, tu acha que teria que ter as certificações ambientais são um caminho, adequado para a gente conseguir, validar isso, para a gente conseguir realmente cumprir os compromissos, né? Uhum. Sim, eu acho que a gente precisa ter uma evolução rápida, né, dos mecanismos de certificação, e sim, é uma ferramenta importantíssima, né, que tem que evoluir, e aí, com isso, tendo padrões de certificação, a gente consegue ter mais garantia de que os projetos estão sendo feitos adequados, usando espécies nativas, sem introdução de espécies invasoras, com métricas sobre ganho de qualidade e quantidade de biodiversidade nas áreas que estão sendo restauradas. E aí isso, né, vai fornecer mais segurança para os investidores, e aí a gente consegue fazer essas coisas se alinharem para daí sim conseguir ter as mudanças de maneira efetiva e rápida conforme a gente precisa, né. Uhum. E traçando assim em resumo, né, Guilherme, qual foi a importância da COP16, desses eventos que ocorreram, né? O que tu acha que foi de mais importante em resumo, assim, né, que ficou marcado para ti? Eu acho que ela serviu para mostrar bem claramente essa divisão nas discussões entre as necessidades do sul global e as potencialidades do norte global em termos de financiamento. Isso ficou mais evidente quem está barrando as discussões, né, e por que a gente não chegou num consenso. E também acho que foi, importante mostrar os avanços em escutar e dar espaço para os povos originários. Tu acha que da COP15 pra COP16 houveram avanços significativos, então? Nesse sentido, sim. Sim. Só que assim, a COP15 ela foi comemorada pelos ativistas, pelas ONGs, pelos resultados ambiciosos que ela tinha. E a COP16 ela infelizmente acabou tendo esses avanços, mas ela foi mais marcada pela decepção de não ter saído uma regulamentação das questões de financiamento. Sim, sim. Tu acha que, na COP17, o que tu espera, assim, né, pensando nas ações, necessárias, né, tu falou que ficou em aberto aí essa questão, né, eu acho que essa é uma, né. Pois é, a COP17 vai ser na Armênia, daqui a 2 anos, mas talvez essas questões de financiamento, elas não precisam esperar até a COP17, talvez se abram espaços intermediários para que se avance nessas questões de financiamento, não necessariamente só daqui a 2 anos. Então tem essa possibilidade, espero que isso seja atingido, para daí em 2017 a gente já tá mais adiante ainda no assunto, já pensando em como fazer e não só em como regulamentar e quais são as regras do jogo, né. Tu comentou bastante de financiamento e a gente tem bancos, que são financeiras dos próprios países, tomando as decisões. A gente tem o exemplo do BNDES, que mudou a legislação de financiamento para as áreas verdes, aonde se tem desmatamento, eles não vão, termoelétricas não terão mais financiamento se forem à base de carvão ou de madeira de área não reflorestada. Eles estão tentando blindar da forma que eles têm para conseguir dar. Não tem um norte, não tem digamos, um documento universal. Então, se o investimento for fora, vai ficar a decisão do BNDES, mas eles estão fazendo isso. Até a criação do fundo do BNDES azul é em propósito de tentar conter toda a perda da biodiversidade marinha que a gente tem nos oceanos. A meta é 2030, 30% dos nossos oceanos estarem protegidos. A gente quando a gente fala dessas metas, a gente fica um pouco decepcionado, né, porque a gente sabe que nós temos metas aí até 2030, tem os ODS aqui, né, tá aqui no são até 2030 também. Infelizmente, acontece esses eventos e muitas vezes se esquece tudo, né, não se toca adiante. Como é que tu falou, assim, que daqui a 2 anos vai ter o próximo evento, né? Dentro desse intervalo, como é que a gente deixa isso vivo? Como é que a gente passa essa necessidade? Tudo que foi discutido na COP16, a gente tem que dar andamento, né? A gente não pode esperar até a próxima para olhar, foi aquilo lá que a gente decidiu, esquecemos, né? Não, tô falando num sentido assim, bem chulo, assim, mas é basicamente, muitas vezes acontece isso, né? Chega lá no próximo evento, não se cumpriu nada do que foi decidido, né? Então, como é que a gente pode fomentar para que essas iniciativas, essas discussões resultem, né, em ações, sólidas? Uhum. Então, eu acho que nesse ponto vale a pena a gente pensar sobre um conceito que tá ganhando espaço, mas que talvez até vale a pena a gente usar o espaço do podcast aqui para amplificar, que é a ideia de serviços ecossistêmicos. Então, o que são serviços ecossistêmicos? São aqueles benefícios que a gente obtém de processos naturais. Então, por exemplo, quando a gente
utiliza alimentos que são advindos da agroecologia ou de cultivos agroecológicos, a gente tem que pagar um pouquinho mais caro, porque esses produtos eles não vão conseguir competir com os produtos da monocultura, que produzem em larga escala e que conseguem um preço mais barato, né. Então, quando a gente compra, por exemplo, de uma feirinha orgânica, a gente está incentivando esse tipo de consumo que é mais sustentável. E ali, a gente está, além de comprar o produto, a gente está pagando um pouquinho a mais por esses serviços ecossistêmicos, porque uma fazenda agroecológica, ela está ajudando a aumentar a biodiversidade do país, da região onde ela está ajudando a conservar a água, ela está ajudando a regular o clima. Então tem vários outros serviços, acessórios que aquele tipo de produção está providenciando para a sociedade, para o país como um todo. Enquanto uma monocultura, ela não consegue produzir o alimento o mais barato possível. Só que, por outro lado, ela está consumindo água, está consumindo o recurso do solo, está necessitando de um monte de fertilizantes e insumos que são importados e que também causam impacto em toda a sua cadeia produtiva. Então, essas são pequenas mudanças que a gente pode ir incorporando no nosso dia a dia, né? E pequenas opções que a gente pode fazer quando a gente vai pensar naquilo que a gente vai consumir, que no final das contas vão sustentando essas grandes mudanças e essas grandes discussões que estão. Até tu comentando ali que dessa COP teve grande participação popular, né? Eu acho que tem tudo a ver com o que tu falou, né? Porque a gente precisa das pequenas mudanças para gerar uma grande mudança. Exato. A gente não pode pensar que a mudança tá só na mão das grandes empresas, tá na mão da gente, né? Então a gente tem que dar o exemplo, tem que fazer, né? A gente acha que muitas vezes é pouco, mas o pouco, quando muitos fazem, se torna muito grande, né? E eu acho que é por aí, né? É mudar um pouco a consciência da população. A população vai fazer a pressão externa, querendo ou não, Eu acho tomadores bem de importante decisão. a população estar participando desse tipo de evento, né, e que levem adiante, perpetuem até a próxima conferência que ocorram mudanças, né. Então tem essas duas coisas, tanto aquilo que a gente faz, as opções que a gente tem de consumo, e também pressão, né, pressão para que a gente tenha representantes que estejam engajados com essas causas, que levem a sério as mudanças climáticas e aquilo que os alertas que os cientistas têm feito em termos de perdas de biodiversidade e de efeitos das mudanças climáticas, né, e acho que no final das contas votar também é importante, né, na hora de votar considerar os políticos que estão levando essa pauta para frente ou que estão negando que isso é um problema, são duas vertentes políticas que a gente tem aí, né. Talvez até pelo fato da área azul que tu comentou da Colômbia ser numa praça, incluir as pessoas na própria cultura. As frutas que a gente tem no Brasil podem ser um pouco parecidas com a Colômbia, mas a Colômbia tem as suas próprias frutas, sua própria cultura, comida. É trazer a pessoa e falar: "Olha como eu sou rica na minha biodiversidade, e se eu perder isso aqui, o que que vai acontecer?". Fazer a pessoa que estava na COP se sentir próxima àquilo. Porque a gente está muito acostumado a eventos dessa magnitude, é um pavilhão, uma coisa fechada, com toda a comitiva técnica e os ministros tudo isolado, num canto de uma cidade. Quando tu traz, eles tinham a possibilidade de caminhar ali também, não tinha? Tinha, principalmente na área verde, ela tinha acesso para todo mundo. Tinha uma revista, né, por questão de segurança, mas qualquer pessoa podia ir. E na área azul, aí só podia entrar quem tinha credencial. Mas em comparação com as edições anteriores, onde nem existia essa área verde de acesso Mas aí tu permite essa troca e, querendo ou não, as pessoas se inserirem naquela cultura de ver: "Nossa, eles trouxeram a cidade pra dentro do evento e eu vou perder isso, esse é o preço que a gente vai pagar", então a gente tem que tomar algumas decisões pra não ter essa consequência com essa população e com a população mundial. Então essa foi uma mudança dessa Copa muito positiva e deu pra ver que a cidade realmente abraçou o evento, todos os menus dos restaurantes que tinham, todos os outdoors dos negócios, todos eles tinham lá o símbolo da COP, tudo que era lugar tinha propaganda, o sol. O da COP era uma flor, né, Isso. pode por curiosidade, você pode falar um pouco? Aquele símbolo pontiagudo, assim, ele era baseado numa flor endêmica das áreas de alta altitude e de regime com menos pluviosidade, né, que é endêmica lá da Colômbia, uma plantinha que só tem lá e ela foi escolhida, então, como símbolo da COP, né, achei bem significativo. Não, é bem significativo pela singularidade das coisas, né, a gente tá falando de biodiversidade, muitas vezes uma planta, um animal só existe em tal local e se tu não cuidar daquilo, se aquilo for extinto, olha quanto tu tá perdendo, né. A gente pode ter aqui, olha quanta coisa aconteceu aí nos últimos tempos, teve uma pandemia, poderia ter uma cura pra uma doença que estava um animal que foi extinto e tu nunca vai ter acesso àquilo mais, né. Então é muito importante toda
essa nossa conversa, essa COP veio justamente para chamar atenção disso, e eu fico feliz que a população participou, né, que leve adiante isso, que não morra, né, o assunto até a próxima, a gente tem evoluções aí. Eu gostaria de agradecer a Gabriela e o Guilherme, principalmente, por tá passando toda essa tua experiência que tu teve lá na COP. Foi muito importante estar vivendo isso e trazendo aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, né, vou chamar assim. Fica o agradecimento aqui e para finalizar, eu gostaria de convidar vocês a, né, curtir o canal, ativar o sininho, seguir a gente e estar sempre atento às nossas próximas publicações. Obrigado. Então tá, agradeço também o espaço, poder aqui compartilhar um pouco dessa experiência que eu vivi lá e convido todo mundo a seguir nossos canais e acompanhar os próximos episódios do podcast. Agradeço todo mundo que esteve aqui. Obrigada pro Guilherme que trouxe um pouquinho dessa parte pra gente da viagem, de como foi essas mudanças que foram propostas e não. E convido todo mundo também a seguir a gente, a marcar a gente nas redes sociais, reposte nos vídeos. A gente posta podcast uma vez por mês com assuntos bem interessantes.